Muito boa tarde a todos, obrigado aqui pela presença. Vou agradecer aqui, no nome da professora Helenice, o convite. Estendo a todos aqui, obrigado por comparecer a esse evento tão importante aqui para enfrentamento desse tema. Eu só vou pedir para que a gente coloque primeiramente um vídeo, fazer um resgate histórico um pouquinho do nosso projeto, da Liga do Boqueirão, lá atrás, para que a gente possa ter um pouquinho do colorido desse projeto. Depois a gente vai só complementar com os ganhos que a gente entende que foram realizados. Problema assim que acredito que em toda a cidade, as grandes capitais, a gente percebe. Na Regional do Boqueirão é algo que a gente tem percebido com mais frequência a partir das notificações obrigatórias. Então o índice aqui é maior, na fala e na coleta, então em todas as regionais tem. Mas no Boqueirão a violência sexual contra meninos e meninas, e daí a gente tem as faixas etárias, onde mais acontecem, mas está sendo maior na nossa regional. Muito embora nós já tivéssemos algumas estatísticas, o conhecimento dessa triste realidade na nossa capital, e que também é uma realidade nacional, foi bastante revelador e não de maneira positiva perceber, ao nos debruçarmos sobre o tema, que de fato a Regional do Boqueirão tem índices bastante negativos no que tange à prática da violência sexual contra crianças e adolescentes, tanto sob a modalidade do abuso, quanto na modalidade da exploração sexual. São muitos casos, muitas vezes não há um preparo da família em como lidar com isso. Quando fica sabendo, é difícil saber para onde vai, aonde realiza uma denúncia, onde buscar um atendimento. Isso de uma maneira geral, eu vejo que há um despreparo. Há um despreparo, às vezes, até de alguns profissionais que também não sabem como acolher essa criança, esse adolescente que acabou de passar por uma situação tão delicada quanto o abuso sexual. É que os casos chegam, nós atendemos, damos um primeiro atendimento e depois os casos meio que a gente não tem mais contato. Assim, eles são encaminhados e a gente acaba não tendo o retorno desses casos. Os limites da assistência, eles estão principalmente hoje na questão de profissionais, na verdade, com poucos profissionais, mas é um tema que a gente está direcionando e colocando o olhar mais firme. A escola devia e precisa estar mais atenta a isso, a escola precisa estar mais capacitada, precisamos desse olhar também das autoridades para esse tema e das autoridades em relação à Secretaria de Educação também, nos orientando como abordar isso na escola, e nós precisamos, é urgente isso. Acho que a principal motivação foi perceber que a gente poderia fazer um pouco mais do que ficar cada um no seu gabinete pela infância da Regional do Boqueirão. Naquela ocasião, nós do Sistema de Justiça, promotor, juiz e defensora, entendemos que não faríamos mais apenas uma conversa, um diálogo. Nós faríamos uma discussão, um debate, um estudo de caso concreto para que a gente pudesse pensar num trabalho a longo prazo, num período de 1 ano. E assim foi feito. Então, surgiu daí de uma demanda, entre aspas, casual, vinda do Executivo, mas surgiu principalmente da realidade que ela é nossa e que nós pouco falamos sobre isso. Tomar posse desse tema, estar próximo disso, é uma forma da gente combater, conscientizar as famílias, ensinar as crianças o que é abuso, o que é um toque que não é adequado. Isso não deixa de ser uma forma de capacitação de toda a rede. Esse grupo é positivo porque ele está
possibilitando com que as pessoas participem dessa construção, trazendo a sua experiência, suas angústias e suas práticas bem-sucedidas. Me motiva também saber que, né, essa está sendo uma construção, né, de um grupo de pessoas, né, da sociedade civil organizada, das políticas setoriais de saúde, educação, esporte, cultura e lazer, assistência social, segurança pública, o sistema de justiça, no sentido de encontrar uma saída. Então você começa a identificar por rosto, nome aos rostos das pessoas que lutam pelas causas do bairro. E todos nós, quando entramos em um projeto desse, a gente lembra de uma ou várias crianças. Ou seja, o projeto ele tem nome. A vítima tem nome, quem faz parte dele tem nome. E a partir disso a gente começa a conversar. Ou seja, é um ato também de humildade de entender que o fenômeno desse, ele exige uma atuação interdisciplinar. E aí vem essa proposta diferencial desse trabalho, que é a partir da conversa, da palavra. E aí o nosso patrono do projeto, vamos colocar um Paulo Freire aqui na história, ele vem a falar sobre a importância da fala para o ser humano. A partir do momento que eu começo a falar, que eu dialogo, eu me posiciono diante da vida. A expectativa é que consiga ter uma resolução, né, um fluxo que realmente funcione. Que você tem muitos fluxos no papel, mas que você percebe que não sai muito do papel, né? Demorou começar. É fundamental, nossas crianças e adolescentes clamam por isso, precisam, estão ali na ponta. É fundamental, até agora, está nos dando mais esperança, está abrindo horizontes, está mostrando que é possível fazer alguma coisa e estamos todos engajados e precisamos disso. A iniciativa do grupo eu acho excelente, acho que tem profissionais muito preparados para isso, a liderança que está conduzindo isso eu acho que tem sido muito... tem conseguido abranger todos os aspectos, todas as fraquezas que há no sistema. Esse grupo, na verdade, é um grupo que a gente se prepara, né, um mês todo e no dia do encontro mensal a gente fica muito feliz porque é o momento que a gente vai sentar e falar sobre isso, né? Então, no dia a dia é tudo muito corrido e aí nesse dia a gente para falar, né, bem na prática sobre isso e sobre as ações que vão ser feitas. É um grupo que tá ganhando força cada dia mais, né? As diversas rodadas de debate, as reuniões que aconteceram, culminarão com a entrega de um plano que se pretende plurianual na sequência, para que tenhamos uma política desenvolvida na regional para enfrentar e para reduzir esses indicadores que não são, infelizmente, ainda adequados, não é? Dentro daquilo que é esperado no século XXI, numa cidade do porte de Curitiba. Então, concluiu os projetos, a gente ter essas ações bem clarificadas, aonde vão ser realizadas, quem as realizará, forma de monitoramento no nosso território aqui do Boqueirão e, obviamente, trazer esse trabalho para conversar com outros trabalhos, né? Para que a gente possa, cada qual, dentro da sua capacidade, dentro da sua experiência, apresentar uma nova visão para enfrentar esse problema que é de todos nós. Então, nossa proposta é divulgar, é conversar. Não de forma vertical, de cima para baixo, mas de forma mais horizontalizada, para que a gente se sinta empoderado, enquanto servidores públicos, enquanto cidadãos, de que esse problema é nosso e que eu tenho, sim, a possibilidade de fazer a diferença. Eu não aceito, por exemplo, expressões como é uma pena que haja tantos brasileiros e tantas brasileiras morrendo de fome, mas afinal a realidade é essa mesma. Não, eu recuso como falsa, como ideológica essa afirmação. Nenhuma realidade é assim mesmo. Toda a realidade está aí, submetida à possibilidade de nossa intervenção nela.
Então, isso foi uma breve apresentação desse trabalho. É sempre bom a gente trazer um pouco do colorido de um vídeo, né? Para a gente poder ilustrar não apenas o que a gente faz, mas como a gente faz, quem participou, quais são os sentimentos que também compunham esse trabalho, né? A gente tem que iniciar dizendo que o Ministério Público do Paraná, como todo o Ministério Público do Brasil inteiro, ele é uma instituição, né, permanente e essencial à função jurisdicional do Estado. A nós compete, dentre outras funções, zelar pelos serviços e pelos interesses indisponíveis de toda a sociedade. Naturalmente, a partir do momento que a Constituição Federal, e todos nós já sabemos, temos ordenamentos jurídicos que tutelam a infância e a juventude, compete ao Ministério Público zelar para que, de fato, os serviços, os direitos, possam, de fato, ser cumpridos. E quando a gente fala de política pública, a gente está falando também de direitos. Então, o que a gente quer, quando a gente começou esse trabalho, a gente queria compreender por que um fenômeno tão sério, tão grave e que comove a todos nós, muitas vezes, as políticas públicas, o Poder Judiciário, nós como um todos, temos imensas dificuldades de manejar o que representa uma violência sexual. Então, essa indagação, essa inquietação fez com que o sistema de justiça como um todo, e aí a gente tem que enfatizar que esse é um trabalho coletivo, foi capitaneado pelo Ministério Público do Paraná, mas ao lado dele tivemos sempre a participação ativa, tanto do Poder Judiciário quanto da Defensoria Pública, da rede de proteção local, que são as políticas públicas da assistência, da educação, da saúde, além da organização civil. Então, colégios participaram. Então, a ideia é entender, na verdade, que nós já tínhamos uma política pública de enfrentamento à violência sexual que foi concebida no ano de 2000, em Natal, onde se compôs vários eixos, e saber como que a nossa comunidade poderia avaliar o que já tinha sido feito e ainda propor medidas mais eficientes e mais eficazes. Aliado a isso, nós tínhamos também uma preocupação de compreender de forma adequada o que significaria o advento da Lei 13.431. Essa lei, como nós sabemos, ela criou um marco divisório no atendimento à assistência de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Foi uma lei introduzida pelo esforço ingente aí da ONG Childhood Brasil, que trouxe para o sistema, para o cenário nosso, sobretudo de sistema de justiça, uma preocupação de dar um tratamento adequado às crianças como sendo vítimas ou testemunhas. A partir desse momento, a gente tem um estatuto jurídico que cria uma série de regimes jurídicos com direitos muito importantes que devem ser observados, sobretudo quando a gente vai proceder à escuta daquela criança. Tempos atrás, aquela criança nunca foi vista como um sujeito de direito, mas simplesmente como objeto, né, de direitos. E as escutas eram feitas de forma totalmente aleatória, sem uma qualificação necessária. E a gente via e vê ainda uma revitimização dessas crianças vítimas de violências praticadas em função do despreparo, né, de como a gente pode interceder nesses casos de violência, né? E essa lei trouxe, então, esse objetivo para que nós pudéssemos avançar ali. Então, dentro dessa linha, a gente tinha como desafio compreender o fenômeno da violência sexual, fazer um trabalho com ações efetivas, utilizar o conhecimento produzido, trabalhar a partir de condições materiais existentes no território, entender e aplicar a Lei 13.431 e fazer uma avaliação e implementação da política pública de enfrentamento. O que a gente já conseguiu? Quais foram as conquistas que nós fizemos? Todos esses planos, todas as ações que nós vamos aqui apresentar, eles foram, de fato, concretizados. Nós conseguimos, então, através desse trabalho, ter uma compreensão da violência sexual de uma forma mais ampliada. Isso a gente vai poder desenvolver um pouquinho mais adiante. A gente pôde fazer uma apresentação do plano, nós entregamos isso no dia 8 de setembro de 2019, nós entregamos para a Prefeitura de Curitiba, para o nosso Ministério Público, para o Poder Judiciário, esse plano realizado e muitos deles já executados. Nós, através desse trabalho, nós difundimos o conhecimento adquirido, né? Isso foi muito além do projeto.
mas vem com uma conquista profissional de cada um de nós, uma segurança no trabalho, no trato, no manejo das situações. A gente, que redunda, cada um na sua área de atuação. Nós tivemos a oportunidade de escrever um artigo sobre isso, fizemos uma qualificação interna do Ministério Público sobre o tema. Então, cada um dentro da sua instituição, dentro do seu trabalho, conseguiu propagar um pouco mais desse entendimento desse fenômeno e de formas de manejá-lo. A gente fez um trabalho de compreender a efetiva aplicação da lei, e aí a gente sempre partiu do pressuposto, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, que a gente sempre teve como base a compreensão do fenômeno enquanto fenômeno científico. Analisamos profundamente o fenômeno, né, sob a perspectiva científica que nós tínhamos na época. E a nossa ideia era sempre compreender o abuso por dentro do abuso, ou seja, na perspectiva da vítima. O que, de fato, aquela vítima, aquela criança, aquele adolescente que sofria um abuso, o que representava aquilo para ela? Como é que isso se desenvolvia na vida daquela pessoa? Para que, a partir daí, nós pudéssemos extrair da lei os seus melhores e possíveis benefícios. E, naturalmente, a gente fez também, criou, dessa forma, uma atuação dentro de uma promotoria da infância e juventude. Normalmente, quando a gente pensa em violência sexual, nós associamos diretamente a necessidade de a gente promover a responsabilização criminal, sem dúvida alguma, ela deve ser feita. Mas, ao lado da responsabilidade criminal, nós temos uma atuação específica que é da área da infância e juventude, e muitas vezes isso passa despercebido e não sendo aproveitado de forma adequada. O nosso trabalho ele foi muito pontual, né? Ele veio para de frente à realidade do Boqueirão, ou seja, é um território bem específico, com uma realidade bem específica, né? A gente não vai ter tempo de falar sobre ele, esse trabalho está nas redes sociais, mas a gente sempre tinha como meta a gente fazer uma parte dele que fosse uma parte de formação, trazíamos pesquisadores da área, de diversas áreas, diversos segmentos, para que a gente pudesse ter um conhecimento mais abrangente do fenômeno, para que depois a gente pudesse, então, planejar as ações. As ações, como nós falamos, elas foram feitas em alguns eixos aqui, né? Então, a gente acompanha a política pública quando a gente fala das questões das prevenções, do protagonismo, da atenção, são vários eixos aqui. Então, a gente tem que entender que esses 4 eixos são eixos que já fazem parte de uma política nacional. E nós, através desses eixos, desenvolvemos ações concretas. Então, nessa área aqui, por exemplo, na área de participação, protagonismo e comunicação, foi uma área muito profícua e nós desenvolvemos todas essas áreas. Na primeira ação, por exemplo, nós conseguimos, através das escolas que participaram do nosso trabalho, fazer peças de teatro, né? Nós temos aqui nesse site aqui, onde a gente fala sobre uma peça de teatro que A Culpa Não É Nossa. São adolescentes que fizeram essa peça de teatro para apresentar para outras escolas, motivando e compreendendo. Nós tivemos um outro trabalho muito interessante, que é uma cartilha que nós fizemos aqui para a gente poder esclarecer as pessoas, quando elas tenham dúvidas sobre o abuso sexual, o que pode ser feito, como pode ser feito, a partir da perspectiva delas, das dúvidas que elas tinham. Nós fizemos uma conferência livre do Boqueirão, onde nós juntamos todos os jovens da Regional do Boqueirão para que nós pudéssemos discutir, na perspectiva da juventude, o que é um abuso sexual, como ele deve ser tratado, como se sente, quais são as possibilidades da gente poder, de fato, trazer benefícios para prevenir ou para proteger as crianças e vítimas desse abuso. Então, são coisas que, na verdade, dão um protagonismo à população, e, sobretudo, àquela população-alvo, que são as vítimas. E é interessante a gente observar que toda a Liga do Boqueirão, ela tem como o seu logotipo aqueles heróis. Por que os heróis? Justamente para a gente incentivar as crianças jovens que, mesmo sendo vítimas, elas têm que ser protagonistas de sua história. E todos nós que trabalhamos na área da infância e juventude, quando nós enfrentamos um caso de violência sexual, também somos heróis na vida daquelas pessoas que atuam. Então, são todos conceitos que a gente conseguiu desenvolver através da Liga do Boqueirão. Fizemos formações na área da prevenção com professores, na rede de Curitiba, que foi uma parceira maravilhosa, onde a gente trouxe, por exemplo, a necessidade de trazer para os professores, sobretudo, a importância de uma revelação espontânea.
Se a gente perguntar para todos nós, alguém gostaria de livre vontade de escutar uma criança falar sobre um abuso que tenha sofrido? Não, porque é uma situação muito difícil, muito delicada. Mas, ao mesmo tempo, o abuso está permeado na nossa sociedade. E essas professoras, que são as grandes, notificadoras, elas têm que estar preparadas e têm que estar motivadas para receber, às vezes, uma revelação espontânea, para que a gente possa dar atendimento a essas crianças. Então, essas qualificações aconteceram e acontecem ainda em Curitiba. É rotineiro, quem sabe da rede de proteção acontece. E tudo isso a partir desse encontro que nós realizamos conjunto. É sempre encontro com vários profissionais de várias áreas. Na área de atenção especial, nós só vamos pontuar agora aqui esse nosso entendimento com relação a como a gente deve tratar propriamente um caso de abuso sexual. O que difere, o que marca, por exemplo, o trabalho da Liga? É porque, a partir do momento que nós estudamos mais o abuso, e nós tivemos como referência um dos autores, é o Timon Furness, que é um médico alemão que atuou nessa área de tratamento de crianças e vítimas de abuso por mais de 20 anos de sua carreira, escreveu um livro notável sobre o assunto. A gente começou a compreender que, ao lado de uma noção criminal, uma noção normativa do abuso, na área da psicologia, ela vai nos ajudar para entender que o abuso está permeado por relações que são familiares. A maioria dos abusos são intrafamiliares, são contra crianças, são contra meninas. Ela está permeada de relações domésticas, relações que fazem com que esse abuso se mantenha muitas vezes no tempo. Das estatísticas que nós conhecemos, cerca de 50% dos casos notificados, mais da metade deles são a reiteração da prática criminosa. E o abuso sexual, ele tem uma síndrome, que ela tem uma característica que é a síndrome do segredo, onde é muito difícil a gente poder transpor esse segredo. E a partir do momento que a gente compreende que esse segredo se estabelece a partir de uma relação familiar, e aí a gente vai entendendo que a relação do abuso não é apenas uma relação que acontece entre abusador e criança vítima, é uma relação que envolve toda a família, ela perpassa por toda a família. Então, a gente fala, na verdade, de famílias incestuosas. E é muito comum nós que trabalhamos com o fenômeno, a gente verifique que existem fenômenos de violência transgeracional. Mães, tias, filhas, netas. Então, é uma história que vai se perpetuando dentro de uma família. E quanto mais nós estudamos, nós vamos mais compreendendo que existem condicionantes que geram a esses fatores. E a partir do momento que a gente tem essa visão ampliada, a gente consegue entender o porquê que é tão difícil, às vezes, apenas 10% das vítimas conseguem narrar o abuso. E a gente vai compreendendo também porque, além desses 10%, por que muitas vezes essas vítimas não conseguem manter o seu depoimento. Tem dificuldade de ir adiante. Então, a partir dessa compreensão, desse estudo, de compreensão do fenômeno da violência, do abuso, como uma questão familiar, a gente amplia o nosso trabalho e surge justamente a importância do trabalho da Vara da Infância e Juventude. Porque aqui, quando a gente começa com uma notificação de abuso sexual, começa com um depoimento, uma escuta especializada, nós vamos ter que pensar como nós vamos tratar aquela vítima, aquela testemunha, sem revitimizá-la, dentro de um contexto organizado de atendimento, para garantir a ela, de um lado, que haja responsabilização, mas para garantir, de outro lado, que ela seja atendida em seus direitos mais básicos, na assistência, na saúde, na educação, e atendê-la não apenas, mas também a mãe, aquela genitora, geralmente, que não é protetiva e que tem uma dificuldade imensa de aceitar aquele abuso. Então, a Justiça da Infância e Juventude, ela é fundamental, porque nós lidamos com o abuso na perspectiva intrafamiliar. Cada ser, ele é relevante para que haja a manutenção de uma situação de abuso. E, por isso, cada ser tem que ser tratado, tem que ser orientado, tem que ser responsabilizado de forma adequada. Então, a gente entende que existem várias questões, vários problemas cruciais que justamente começam quando existe a crise da revelação. Então, até o momento, o problema é só da vítima. Agora, quando ela coloca para fora, o problema é nosso, rede de proteção. E aí nós temos a obrigação
e a necessidade de capacitação para que nós possamos atender os interesses primordiais dessa criança, dessa vítima, desse adolescente. Então, infelizmente, nós não temos tempo de falar tudo o que nós gostaríamos. Esse material está à disposição e depois a gente vai poder bater um pouquinho mais de papo sobre isso.